Estou animadíssimo para falar sobre os BRICS, né? Daniel Souza teve hoje lá, cara, uma elegância, pô, nem reconhecida, Daniel. Uma elegância, esse negócio incrível. Daniel estava lá no MAN, Daniel sendo, porra, confundido ali com os chefes de Estado, nas delegações e tal. Daniel Souza, então, vai ter muito a comentar sobre o que ele viu lá, sobre o que ele ouviu. Deixo aqui, Daniel Souza, as boas-vindas a você, claro, e também a todo mundo que nos acompanha nessa live no YouTube, de onde sai a gravação, aliás, para o pessoal nos ouvir lá no podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Daniel Souza, tivemos hoje, né, o último dia da 17ª cúpula dos BRICS. Uma cúpula que soou esvaziada, né, porque a gente teve, como a gente falou na semana passada, aliás, a ausência de duas das figuras mais importantes. Uma delas a gente já imaginava, inclusive, né, mas o Vladimir Putin não esteve presente. Teoricamente, se ele viesse para o Brasil, ele deveria ser preso, né? O Brasil faz parte ali do Tribunal Penal Internacional, que tem um mandado de prisão contra ele. O Brasil ia ter que arrumar ali um jeito de não fazer nada contra ele, ia ser uma dor de cabeça, mas principalmente Xi Jinping, né? A gente costuma dizer sempre que os BRICS eles crescem à imagem e semelhança da China, né? A China é a grande beneficiária, a grande inspiradora, a grande força dos BRICS, e Xi Jinping não esteve presente nessa 17ª cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Impressões, Daniel, você esteve lá hoje, o que você ouviu, como é que você viu tudo que aconteceu ao longo do dia de hoje lá nos BRICS? Tanguy, acho que a gente tem que considerar, obviamente, que é uma cúpula liderada pelo Brasil, presidida pelo Brasil, e, consequentemente, ela traz ali características voltadas aos interesses brasileiros. E ficou claro para mim que o Brasil tinha dois interesses principais. O primeiro era mostrar que a cúpula não estava esvaziada, que você tinha ali realmente decisões importantes a serem tomadas, você tinha lideranças de grande envergadura ali presentes. E um segundo objetivo que o Brasil tinha era mostrar que aquela reunião de cúpula era uma reunião de defesa do multilateralismo. Quer dizer, o multilateralismo ele está o tempo todo perpassando as diferentes discussões. É uma discussão sobre meio ambiente. Multilateralismo é importante. É uma discussão sobre saúde, multilateralismo é importante. É uma discussão sobre combate à desigualdade, multilateralismo é importante. Ou seja, isso aqui não é uma cúpula de um grupo que está alinhado à China ou que é subserviente à China. Não, isso aqui é a cúpula de um grupo que defende o multilateralismo e que considera o multilateralismo especialmente importante dentro de um contexto onde o multilateralismo está sob ataque, segundo a própria opinião do governo brasileiro. Isso, Daniel, é meio que uma tentativa brasileira. Aliás, o Brasil não estava sozinho nisso, né? A Índia me parece que tem uma posição mais ou menos parecida, de voltar para um BRICS raiz. Quando o BRICS foi criado lá atrás, né? Os BRICS, o termo existe desde 2001, mas a primeira reunião foi em 2006, né? Então, os chanceleres se reuniram ali por ocasião da Assembleia Geral da ONU em Nova York. E aí, em 2008, você tem mais uma reunião de chanceleres que acontece na Rússia. Essa é uma reunião mesmo, né? Eles se reúnem para falar sobre os BRICS. Em 2009, finalmente, os presidentes se reúnem mais uma vez na Rússia e o grupo é criado. Quando o BRICS é criado, Daniel, ainda com 4 países, né? Brasil, Rússia, Índia e China, essa era a pegada, né? Era uma pegada de multilateralismo, de reforma das instituições, vamos reformar o FMI, vamos reformar o Banco Mundial, as decisões têm que ser tomadas de forma diferente, tem que ter uma inclusão maior. Era meio que um pleito por mais multilateralismo. Só que de lá para cá, Daniel, passou muito tempo, né? A gente já tem mais de 15 anos de BRICS, e os BRICS de lá para cá, eles pegaram um período de turbulência muito grande, né? A gente tem a Rússia, por exemplo, que é integrante dos BRICS, invadindo a Ucrânia. Né? Primeiro toma a Crimeia em 2014, depois invade o leste da Ucrânia. Então, já muda um pouco o cenário. Você tem a eleição do Trump, você tem guerra comercial. Em 2009, não tinha Xi Jinping à frente da China ainda. Né? Agora você tem Xi Jinping já com uma postura muito mais assertiva em termos de política externa. Então, é como se os BRICS eles fossem passando por uma mudança e tenham passado a ser um grupo mais identificado com uma certa resistência a uma ordem liderada pelos Estados Unidos, mas o Brasil ainda é meio viúva daquele BRICS raiz, aquele BRICS antigo. Tanto é que quando teve aquela discussão, né, sobre a ampliação dos BRICS, os BRICS eram 4, depois tornaram 5 com a entrada da África do Sul em 2011. E depois a gente teve aquela ampliação maior, né, Daniel? Que aí a Argentina resolveu não entrar, a Arábia Saudita meio tá, meio não tá, a Indonésia entrou depois, mas enfim, atualmente a gente tem
10 ou 11, né, dependendo se a Arábia Saudita faz parte ou não, o Brasil ele era contra, né, porque o Brasil entendia que isso meio que desvirtuava a lógica do que era o BRICS lá no início. Então, meio que o Brasil tenta mostrar que, olha, gente, para a gente continua aquela lógica lá atrás, a gente não está falando mal de ninguém, o objetivo não é esse, a gente quer apenas que o multilateralismo ele volte a ser forte. Agora, é interessante também que nessas discussões que foram apresentadas no BRICS, quando o Brasil fala dos temas nos quais ele tem destaque, ele vai muito bem. Né? Quando o Brasil fala de meio ambiente, quando o Brasil fala de questões relacionadas a combate à fome, combate à desigualdade, etc., o Brasil vai muito bem. Agora, dentro desse ambiente internacional conflagrado, quando o Brasil entra em temáticas como segurança, Tanguy, aí o discurso brasileiro não encaixa muito bem, né? Porque você tem a Rússia, que faz parte do BRICS, e aí o documento final da cúpula acaba trazendo referências a ataques ucranianos à Rússia, mas não traz referências a ataques russos à Ucrânia. Você tem ali discussões em relação à guerra em Gaza, o que acaba dificultando também a manutenção do Brasil como um mediador no conflito, porque cria-se ali uma percepção de que o Brasil está mais para um lado do que para o outro, e isso atrapalharia a capacidade do Brasil realmente estabelecer pontes ali, tentar trabalhar pela paz de maneira mais concreta. E tivemos, no dia de hoje, também a bomba Donald Trump, porque Donald Trump precisa estar no centro. Se você tem uma reunião de cúpula no qual o Trump não é o centro, ele vai fazer alguma coisa para ser o centro. E ele teve ali 2 posicionamentos, 2 tweets em particular, sobre os quais a gente vai falar na sequência, que acabam mudando muito o que aconteceu na reunião de cúpula no dia de hoje. O primeiro fazia referência a tarifar em 10% países que se associassem às políticas do BRICS. Embora ele não tenha dito com clareza, todo mundo entendeu o recado, fazia referência à desdolarização. A desdolarização é algo que tem sido muito mencionado nos BRICS, ou seja, olha, vamos utilizar as nossas próprias moedas nas nossas transações, vamos retirar os dólares americanos das nossas transações, isso vai reduzir custos nas operações, isso vai facilitar o comércio, vai facilitar o fluxo de investimentos. É claro que é muito fácil na teoria, mais complicado na prática. Convencer agentes econômicos privados a deixarem de receber dólares e passarem a receber a moeda sul-africana, a moeda indiana, a moeda chinesa, a moeda da Indonésia e por aí vai, não é tão simples assim. É natural que as pessoas prefiram dólares, porque dólares são aceitos em qualquer lugar do mundo e acabam tendo aí uma liquidez muito maior. Mas nós temos o outro lado da moeda, os Estados Unidos se sentem ameaçados por essa discussão. Vai que essa discussão ganha corpo, vai que essa discussão se espalha pelo mundo, vai que o dólar vai perdendo espaço como moeda de referência do sistema internacional. Um dos principais elementos de projeção de força, de projeção de poder dos Estados Unidos é o dólar, porque o dólar é a principal moeda de referência para as trocas, para cotar valor de mercadorias e para ser utilizada como reserva dos diferentes países. Então, me parece que o Donald Trump tenta matar no nascedouro a ideia. Nem comecem, hein? Nem comecem, porque eu vou começar a tarifar todo mundo que gostar dessa ideia ou quiser se aproximar dos BRICS e dessa ideia de desdolarização. O grande problema é que você acaba criando ali um clima de animosidade e o Trump acabou se tornando centro das discussões, de muitas discussões no dia de hoje. E, aliás, Daniel, essa preocupação que o Trump traz, porque, assim, os Estados Unidos sempre podem trazer o argumento de que não, mas a gente não está preocupado nada, o Trump ele falou isso porque ele quis falar. Mas, muito rapidamente, Daniel, a própria Casa Branca soltou uma nota dizendo que, olha, ninguém vai ser tarifado imediatamente, é somente se e quando isso acontecer, alguém tomar alguma medida que seja anti-americana. Então, meio que a Casa Branca tentando dizer também que, olha, gente, ele falou isso aí, mas também não é bem assim, não é, imediato, não vai ser de uma hora para outra. Agora, ao mesmo tempo, Daniel, quando a gente olha, eu não estou nem... Quem participou da reunião no Museu de Arte Moderna foram 28 países. A gente, inclusive, falou quais foram no último episódio, né, que a gente gravou na quinta-feira passada.
Agora, se você pegar apenas os 11 que são membros dos BRICS, a gente está falando sobre quase metade da população mundial, né, Daniel? A gente está falando sobre um percentual da economia global que não é pouca coisa. A gente está beirando ali a casa de 40% da economia mundial. Então, a lógica americana é: esses caras estão reunidos aí e eram 4, de repente foram 5, agora são 11, eles já têm 28 países que participam. Isso vai chegar onde? Até onde que isso chega? Será que não ganha atração? E assim, ganhar atração agora não é fácil, mas já não é mais uma coisa absolutamente impossível, né? E aí você tem, portanto, Donald Trump tentando colocar um certo medo em países que participaram, mas que, pô, eventualmente não queiram bater de frente com os Estados Unidos. Então a tentativa também é, por um certo terror, dar uma esvaziada nessa tentativa, nessa ideia de desdolarização. Então, me parece, né, Daniel, que isso faz parte desse ambiente, né, os Estados Unidos tentarem desincentivar iniciativas como essa. O que me chamou a atenção, Daniel, foi que a postura do Itamaraty, ela costuma ser meio que, não, gente, poxa, não tem nada a ver com os Estados Unidos, a gente não é nada contra os Estados Unidos, porque o Brasil tenta não fazer dos BRICS um espaço de confronto aos Estados Unidos. Porém, o Itamaraty não é o Lula. Então o Lula, ele foi lá e respondeu, né? Ele respondeu dizendo que o mundo mudou, não queremos um imperador. Isso foi uma resposta direta a Donald Trump. Me chamou a atenção, Daniel, que vários outros países tiveram uma postura muito mais vaselina com relação aos Estados Unidos. Então a Rússia, a Indonésia, a Índia, todos eles falaram assim: olha, gente, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Quando a gente fala aqui sobre mais multilateralismo, alternativas econômicas e tal, não é um recado direto aos Estados Unidos. Me parece que é uma postura na qual você ganha mais, né, Daniel? Você colocando, tô confrontando os Estados Unidos, parece que não é muito do interesse brasileiro. A própria China tenta evitar isso, a China, enfim, tem muito mais força para fazê-lo, mas me chamou a atenção que tanto a Rússia quanto a Indonésia e a Índia disseram que, olha, isso não tem nada a ver com terceiros estados. Isso é uma discussão entre a gente, entre os integrantes dos BRICS. Você está fazendo referência a uma fala do presidente Lula diante da entrevista coletiva. Na entrevista coletiva, ele acabou sendo questionado, afinal, essa bola estava quicando, era um assunto falado por ali, e as 3 primeiras perguntas foram sobre Donald Trump para ele. E aí ele deu essa resposta, uma resposta de improviso, e eu acho que, como você está colocando, não foi a resposta mais cuidadosa, digamos assim, como outros países acabaram adotando, e como certamente o Brasil também adotaria se fosse uma resposta formal, uma resposta numa nota, uma resposta em alguma coisa nesse sentido. Porque o que muitas vezes o Donald Trump quer é justamente isso, quer dizer, ele quer o confronto, ele cresce em cima disso, ele acaba tendo ali a possibilidade de construir um discurso. As 2 primeiras perguntas foram exatamente sobre a questão da tarifa. A terceira pergunta foi sobre Bolsonaro, né, por conta de um outro tweet ali que o Trump publicou na rede social dele, lá, Truth. Eu sei que não é tweet na Truth, mas enfim, vocês entenderam. A gente está. Tweet. Chama tweet, Daniel. Tá certo. Então você acaba tendo o Trump entrando ali no centro das discussões por conta dos posicionamentos que ele adota. Agora, essa questão do dólar, ela tem uma concretude, ela tem realmente um elemento de preocupação para os Estados Unidos. Imagina o dólar ter aí o seu poder fragilizado por conta de um avanço dessa pauta da desdolarização. E a bem da verdade, ninguém tem feito tanto para destruir a hegemonia do dólar quanto o Donald Trump, né? Porque nós já falamos sobre isso, inclusive, numa outra oportunidade. O dólar, ele se desvalorizou muito no primeiro semestre de 2025. Foi o primeiro, ou melhor, foi o pior semestre do dólar em mais de 50 anos. Quer dizer, e quando a gente volta a 50 anos, a gente volta para o fim de Bretton Woods, quando o dólar deixou de valer ouro. Ou seja, o desempenho do dólar nesse primeiro semestre de 2025 só não é pior do que o desempenho do dólar quando ele deixou de valer ouro, o que não é pouca coisa. Então, esse é um elemento que também deveria estar aí na mente do Donald Trump, mas ele está preocupado com outras questões.